Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Seja apoiador deste espacinho aqui na internet, clicando no Valeu Demais, clicando no Seja Membro, clicando no Apoia-se. Você ajuda a produção de conteúdo neste espacinho da internet, terá acesso aos grupos de apoiadores no WhatsApp, no Telegram e no Facebook para a gente trocar ideias. Você também pode comprar os meus curso online de composição, de fotometria, tem introdução ao flash, tem fotografia noturna, fotografia em preto e branco. Dá uma chegada lá no meu site que tem todas as informações. Cursos com certificado, com acesso vitalício, testados e aprovados pelo mercado. Vamos lá, minha gente, vamos falar da briga Canon contra todo mundo. Pediram muito esse vídeo. Eu recebi muitas mensagens sobre este assunto. A Canon está proibindo todo mundo de fazer lentes para o sistema Canon R, né? As lentes com encaixe RF. O que você acha? A Canon está certa, está errada? Acha um absurdo a Canon fazer isso? Não sei o que, a Canon tal. E eu demorei um pouco para trazer esse vídeo porque, primeiro de tudo, eu precisava me informar a respeito. É muito fácil a gente falar no calor das paixões do momento e, de repente, falar bobagem. E eu quis me informar melhor. Eu conversei com pessoas da Canon para saber se tinha um posicionamento formal da marca sobre esse assunto e tudo mais. E aí, eu vou detalhar muitas coisas aqui para ficar pelo menos bem explicado isso. Eu adianto um ponto. Eu acho que a Canon está fazendo besteira. Então, se você quer saber minha opinião, acho que a Canon está fazendo besteira. Mas o porquê que ela está fazendo besteira, a gente vai desenvolver ao longo deste vídeo. Mas vamos lá, gente. Vamos explicar primeiro como as coisas funcionam. Esse vídeo vai ter 3 partes, tá? Como as coisas funcionam, como isso normalmente é contornado e agora, e algumas conclusões, tá? Como as coisas funcionam? Quando um fabricante projeta os seus equipamentos, ele, antes de lançar no mercado, patenteia todas as suas ideias, invenções, tudo que for possível de ser registrado e patenteado, ele vai registrar e patentear. Seja Canon, Nikon, Sony, Fuji, Leica, sei lá, a gente vai falar da Red daqui a pouco, enfim, qualquer marca, quando inventa, projeta, cria qualquer coisa, se isso for possível de ser registrado e patenteado, as grandes empresas fazem isso. Não é só no mercado fotográfico, é em qualquer coisa. Tem patente de medicamento. Medicamento às vezes vai salvar milhões de vidas se tiver concorrência e competição e preços melhores. E não, quem tem a patente daquilo lá fica segurando aquilo, e quem não tem dinheiro para comprar o medicamento que se lasque e tal. Isso é a indústria, E isso é como funcionam as coisas no mundo que a gente vive. E assim, não dá para dizer que Canon, Nikon, Fuji, Sony, qualquer uma estejam fazendo diferente do que se espera de grandes empresas, tá? Que tem investidores, que tem acionistas e assim por diante. Primeira parte é isso. Então, como funciona? Geralmente a empresa patenteia e registra tudo o que ela puder imaginar que seja, que possa ter qualquer grau de proteção de criação intelectual, de trabalho, de não sei o quê, e assim se cerca juridicamente de que o seu produto, ao chegar no mercado, tenha um tanto de exclusividade para que só esta empresa possa usufruir do dinheiro gerado por isso que ela inventou. Então, ponto 1 é isso. Então, sei lá, Tokina, Sigma, Tamron, Viltrox, qualquer marca de lentes, Godox, Yongnuo, marcas de flashes, marcas de bateria genérica, qualquer marca que vá fazer um produto para funcionar nessa marca principal, então a bateria que funciona na Canon, mas não é Canon, a lente que funciona na Nikon, mas não é Nikon, o flash que funciona na Fuji, mas não é Fuji. Então esses produtos feitos para funcionarem com algo, mas que essas marcas não são as detentoras dessas patentes,
elas precisarão, de alguma forma, contornar isso, ou criando tecnologias próprias que não trombem com as patentes originais, ou comprando, licenciando, alugando, achando um jeito, fazendo uma parceria, achando um jeito de contornar a proibição de uso daquela tecnologia imposta naquela patente. Não é que a patente impõe a proibição, não é isso. Mas a patente impõe o direito exclusivo de alguém usar algo. Por isso, as marcas não têm o direito, por si, de fazer uso de certas tecnologias. Não é que elas não possam fazer uma lente que encaixe na Canon RF. Elas podem, mas se para essa lente funcionar, ela acabar usando tecnologias que estão cobertas nas patentes, aí ela não pode mais. Ela está infringindo a propriedade intelectual da outra empresa. Então, assim, Viltrox, Tokina, Tamron, Sigma, todo mundo pode fazer lente para Canon RF, para Sony, para todo mundo. Mas vai que para o seu autofoco funcionar, você tromba numa patente. Vai que para o controle de abertura funcionar, você tromba em outra patente. Então, o que a gente tem visto é as marcas que fazem lentes totalmente manuais, Laowa, Seven Artisans, TT Artisans e outras, não estão tomando processo nenhum de ninguém. Porque essas lentes totalmente manuais, ao não usar a eletrônica, ao não usar nada, ao nem se comunicar com a câmera, que é onde ela está encaixada, ela só encaixa, mas não tem comunicação eletrônica nenhuma, não está infringindo patente alguma. Então o problema não é uma lente encaixar ali. O problema são as tecnologias eletroeletrônicas e de comunicação e tudo mais. O problema está aí. O que rolou com a Viltrox recentemente é que ela fez lentes autofoco e a Canon foi em cima da questão do autofoco. Recentemente a gente viu a Red, marca de câmeras de cinema, mandando um processo em cima da Nikon por causa da forma de gravação do arquivo de vídeo RAW da Nikon Z9, que seria propriedade intelectual da Red, aquela forma de gravação de arquivo. Então as patentes elas estão cobrindo coisas, e nem sei como se terminou essa briga da Red com a Nikon ou se está em andamento ainda. Então essas brigas elas vão muito sobre coisas bem específicas, não é simplesmente, não pode fazer lente para Canon, pode, não pode fazer vídeo na Nikon, pode, o que é no específico se aquela lente para funcionar usa uma tecnologia, se aquela gravação de vídeo para acontecer usa determinada tecnologia, e estas coisas é que estão protegidas por patentes e que os fabricantes vão para a briga por esses direitos. Então a primeira parte que eu queria explicar é como isso funciona. Então a Viltrox pode fazer lente para Canon RF? Pode, desde que ela consiga fazer essa lente sem infringir as patentes. E todos os outros fabricantes podem também. Como isso normalmente, esse embrulho todo aí de coisas é contornado, tá? Historicamente a gente está acostumado a ver lente Sigma para Canon, Tamron para Nikon e assim por diante, né? A gente está acostumado a ver essas marcas produzindo para todas as outras marcas. E como é que isso aconteceu ao longo dos tempos? As opções são: 1. A marca espera os 20 anos que leva para uma patente cair, o direito de exclusividade da patente cair, e assim, a partir daí, eu posso fazer sem pagar nada e sem sofrer penalizações. Como é que aconteceu com a Nikon, quando a Nikon perdeu as patentes do Mount F, né? Porque depois de tantos anos as patentes caíram, elas caem por prazo. E aí todo mundo podia fazer lente para Nikon sem pagar nada para a Nikon. E isso aconteceu há muito tempo, porque a Nikon, desde os tempos de filme, usava o mesmo encaixe. Assim, chegou numa situação engraçada, triste para a Nikon, que é o fato de que no mundo tem mais gente usando lente da Tamron para Nikon do que Nikon na Nikon. Então, o usuário Nikon compra mais lentes de outras marcas do que da própria Nikon. Isso gerou um problema financeiro enorme na Nikon e é um dos motivos do nascimento do encaixe Z, né, das lentes aí, os Z-mounts da Nikon, porque aí a Nikon protegeu de novo seu encaixe e suas comunicações eletrônicas com patentes novas. Quando caiu a patente do EF da Canon,
a Canon começou a trabalhar na criação do RF. Então, EF, as patentes são do meio dos anos 80. Né? Então, assim, 95, 2005, né, 20 anos deve ter caído as primeiras patentes e eles inventaram outras tecnologias e outras coisas, tal, mas sei lá, tipo foco ultrassônico, tudo que a Canon inventou já tem mais de 20 anos. Então essas patentes todas caíram. A Canon precisava fazer novas patentes se queria manter um certo nível de proteção sobre os seus sistemas. E assim nasce o RF. A Sony fez a mesma coisa ao eliminar o encaixe anterior, o A-mount, o A-mount da Minolta, para fazer o E-mount e o E e o FE das mirrorless Sony, porque era para romper as relações com o sistema antigo da Minolta e criar um sistema novo protegido. Então todas as marcas fizeram a mesma coisa. E como se contorna isso do ponto de vista do fabricante que não é o original? Ele ou espera as patentes caírem, e aí ele não paga nada para ninguém, ou ele tenta entrar num tipo de acordo. Esses acordos são geralmente financeiros, pago tanto para a marca X para usar tecnologia Y e pronto. Outra possibilidade são trocas tecnológicas. Olha, eu sei fazer isso aqui que você não sabe. Você tem essa tecnologia aí que me interessa. Vamos trocar aqui e nisso eu ganho o direito de fazer lente para o seu encaixe de lente e você o direito de usar essa tecnologia de lente aqui que eu sei e você não sabe. Existe essa hipótese, então a troca comercial. Existe a hipótese que é meio financeiro, meio troca. Por exemplo, a Sony com a Tamron e com a Zeiss tem esse tipo de relação. A Sony fez investimentos financeiros nessas marcas, comprou ações, se tornou parte societária dessas empresas, ou comprou o direito de marca, no caso, comprou o direito de marca da Zeiss e comprou participação acionária na Tamron. E aí, forneceu o seu direito de sistemas de autofoco e de tudo, de patentes para essas marcas. Por isso, quando a Sony lançava uma lente Sony Zeiss, ela estava usando a marca Zeiss e a Zeiss estava lucrando com isso, fabricando lentes para uma câmera que estava vendendo bem, que é a Sony. Tamron, quando vende uma lente, a Sony lucra também porque é acionista da empresa. E com isso a Sony conseguiu aumentar o seu parque instalado de opções no mercado. Então, geralmente as trocas são ou puramente financeiras, ou um conjunto de finanças mais tecnologias, ou pura troca de tecnologias. Ou simplesmente uma empresa vai lá, compra outra e assim adquire os direitos relacionados. Sei lá, a Canon poderia comprar a Tokina ou se tornar acionista de grande porte, não necessariamente majoritária da Tokina, que é uma empresa que parece que tem uma boa relação com a Canon, e falar, ok, a Tokina passa a ser uma espécie de linha B, linha alternativa da Canon, a Tokina by Canon, sabe, que nem tinha Sony Zeiss. E poderia existir esse tipo de coisa. O que a gente não sabe? A Canon está cobrando muito caro pelas patentes do sistema RF, ou a Canon nem está negociando esses valores? Nós não sabemos, simplesmente. Tá? Porque o normal é essas marcas pagarem uma licença ou trocarem suas tecnologias e assim chegam em acordos e as coisas acontecem. Quando eu procurei o pessoal da Canon, eles disseram que eles não poderiam se manifestar, nem que em algum momento de tempo iria mudar, ou que em algum momento de tempo não iria e tal. Ou seja, ficou nebuloso. E parece, e eu já ouvi falar por outras pessoas, além da pessoa com quem eu conversei nesse caso específico, que existem negociações. Eu já vi um comunicado uma vez da Sigma dizendo que tem todo o interesse em fazer lentes RF, então ela deve estar propondo negociações. Suspeito que é a mesma coisa para Tamron, para Tokina, para todo mundo. Essas marcas devem estar procurando a Canon e propondo ideias. A Canon deve estar respondendo com as suas condições. E o normal é que em algum momento de tempo cheguem em acordos. Até porque a Canon não vai segurar suas patentes para o resto da sua existência. Então, em algum momento, antes dessas patentes caducarem, acordos devem ocorrer. Mas a Canon está sendo resistente a essa hipótese, pelo jeito, tá? Aparentemente.
E aí o caso da Viltrox foi que a Viltrox resolveu fazer uma lente autofoco sem pagar licença, sem nada, tipo, meteu o louco e foi fazer. E tomou processo. Era previsível que fosse acontecer isso se qualquer dessas marcas fizessem isso. Por que a Sigma não lançou nada ainda? Porque a Sigma é uma marca tradicional, com noção de como funciona o mercado, e nem a Tamron, nem a Tokina, ninguém lançou. E pensa assim, tá bom, a Canon não quer mais lentes para o seu sistema, tudo bem. Problema da Canon, tá? E eles estão vendendo produtos para Fuji, para Sony. Agora a Tamron está produzindo já para Nikon. Então a Nikon começou a abrir mais cedo que a Canon. Então, como isso normalmente é contornado, que era a parte 2 desse vídeo, é assim, ou seja, com negociações. E não metendo louco, metendo o pé na porta e achando que simplesmente vai sair fazendo. Nenhuma empresa grande e tradicional atua dessa forma. Então a Viltrox errou ao achar que não teria uma resposta de uma empresa maior e consolidada como a Canon. Você simplesmente meter o louco e fazer o produto infringindo patentes, você vai tomar uma pancadona jurídica na sua cabeça, não tem como desviar. A Nikon, que é grande, tomou uma pancada da Red por uso de tecnologias, e de tantos em tantos isso acontece, tá? Há uma briguinha interna lá da Zeiss com a Sony e com a Tamron, porque uma parte das tecnologias que a Sony teria repassado para a Tamron eram na verdade da Zeiss, então existe uma briga interna entre eles ali, pelo que eu ouvi dizer, tá? Fofoca, isso aí. E aí, dentro dessas negociações, a Viltrox vai perder, não vai conseguir sustentar isso, já parou de produzir as lentes, o que está vendendo é algum estoque que chegou no mercado. Essas lentes não terão assistência técnica, suporte, não terão nada, então não é uma boa ideia comprar. Mas... E a Canon vai segurando ali, vai continuar segurando o máximo que conseguir do seu sistema. E agora? Né? Terceira parte do vídeo. E agora? A Canon está certa ou errada? Eu, como consumidor, acho que está errada. Por quê? Tem lentes que outras marcas fazem que a Canon não faz. Eu vou fazer astrofotografia e tem aquela Sigma 14mm 1.8. A Canon tem algo parecido? Não tem. A 20mm 1.8. A Canon tem algo parecido? Acho que é 1.4 a 20mm da Sigma. A Canon tem algo parecido? Não tem. Essas zooms relativamente curtas, 17 a 28 de abertura 2.8. A Canon tem algo parecido? Não. Aquela Sigma 1835 para APS-C de abertura 1.8, tem algo parecido na Canon? Não tem. Então tem não sei quantas lentes que essas marcas fazem que a Canon não tem em linha. E não adianta a Canon achar que vai conseguir produzir todos os produtos que o consumidor deseja. Não vai. Então o que acontece é que vai ter fotógrafo que vai olhar e falar, olha, das lentes que eu quero, tem 3 ou 4 que a Canon não tem. E não parece que vai ter. Mas se eu comprar o Nikon, a Sony ou a Fuji, eu tenho. É fácil acabar decidindo dessa forma. Então não estou nem entrando no mérito se lente de marca A, B ou C é melhor ou pior. Existem lentes que simplesmente não existem na linha original. Tem lente que a Nikon não faz, que a Sony não faz e que a Sigma, ou a Tamron, a Tokina são capazes de fazer, porque são ótimas marcas de lentes. Então, do ponto de vista do consumidor, eu acho que eles estão errados. Eles poderiam chegar em acordos até sobre modelos e falar assim, olha, tá bom, nós vamos liberar essas tecnologias, vocês podem fazer esses modelos aqui da sua linha. Faz um limitador ali e fala, esses modelos que eu não tenho competição, você pode fabricar para o meu encaixe à vontade aí, que tudo bem. A Canon ia conseguir agradar o consumidor, conseguir agradar as marcas que iam produzir mais e ter menos resistência do consumidor a comprar suas câmeras. Então, do ponto de vista consumidor, a Canon está errada. Do ponto de vista dela, empresa, com seus investidores, no curto prazo ela está certa. Porque essas ações de liberação das suas patentes podem indicar que outras empresas vão lucrar e não você na venda de um produto. Então, um investidor que tenha uma abordagem muito tacanha, né, muito conservadora da sua carteira de ações, vai olhar e falar, não, aqui não tem que ter exclusividade porque assim eu vou lucrar mais aqui. No curto prazo vai. No longo prazo não, porque a empresa começa a perder vendas por causa disso.
Então qualquer investidor com visão de longo prazo vai entender que também está errado. Por que a Canon está fazendo isso? Porque ainda tem uma posição confortável de vendas, ainda é primeira colocada no mercado de câmeras e lentes e tal. Por quanto tempo isso dura se continuar fazendo bobagens desse tipo? Né? O consumidor às vezes dá umas cansadas e às vezes acaba assim enjoando de ter que passar pano para uma atitude esquisita da marca. Então como consumidor, e se eu fosse acionista da Canon, eu também estaria achando errado, são mais negativas do que positivas. E se a visão do consumidor seguir negativo sobre isso, porque conversei com alunos, conversei com muita gente, vi vídeos já publicados na internet e li os comentários. Eu procurei fazer agora este vídeo bem embasado para saber a opinião de muita gente. Então eu fiz um pouco de pesquisa, gastei horas lendo comentários em sites não só do Brasil, mas de fora, e vídeos de variados youtubers, e há muita opinião contrária sobre isso. Então, se a opinião de mercado fica negativa sobre a marca, a perda financeira dela pode não ter como ser contornada se eles demorarem muito para oferecer algo para o mercado que vale a pena. Tem um outro vídeo que eu fiz aqui para o canal que vai entrar depois desse, tá? É o próximo depois desse, onde eu falo de custo-benefício de equipamentos para fotografia de fine art, decoração e paisagens e estúdio de publicidade e outras coisas. E a Canon está mal posicionada. Vocês vão ver a análise nesse vídeo. Então, o posicionamento de tamanho, peso e preço dos equipamentos não está ideal quando a gente compara com outras marcas. E o tamanho e peso influencia quem vai fazer fotografia de natureza, quem vai fazer fine art em externas, o preço influencia todo mundo. E assim, se a Canon está mal posicionada em termos de preço em alguns assuntos, em termos de tamanho e peso dos seus equipamentos em alguns assuntos, e em termos de oferta de lentes em mais alguns assuntos, ela está arriscando demais em muitas frentes deixar o seu consumidor mal-humorado, impaciente, com vontade de experimentar a concorrência. Então, esses aspectos, se a Canon não contornar logo, se ela não se puser a negociar logo com essas outras marcas e contornar esse noticiário ruim, ela corre o risco de perder muitas vendas. E essa é a minha opinião sobre isso, que muita gente perguntou, recebi um monte de mensagem, quando é que você vai falar disso, que não sei o que e tal. Eu queria formar uma opinião um pouco mais completa. Eu acho que eu gastei bem umas 4 horas vendo vídeos sobre isso e lendo comentários em vídeos, e lendo artigos que saíram na mídia fotográfica do mundo inteiro e lendo comentários. E quando eu somo isso tudo, deu acho que um dia inteiro. E aí entrei em contato com a Canon, perguntei se eles tinham uma posição, e desse conjunto de coisas, mais os meus pensamentos, eu chego nessas conclusões. Ou seja, eles estão fazendo besteira. Pronto, resumo da ópera. Tá bom? Lembrando que, independente disso aí tudo, você pode se tornar fotógrafo ou fotógrafa melhor comprando cursos fotográficos de qualidade. Os meus cursos são muito bons. Use você a câmera e a lente que você quiser. Então tem curso de composição, de preto e branco, de flash, de fotometria, tudo lá no meu site. Dá uma olhada lá, os preços são mais competitivos que os das câmeras e das lentes. E você tem acesso vitalício, acesso aos grupos de alunos, certificado ao final e tudo mais. Você também, se esse vídeo te ajudou, manda aí um valeu demais. Torne-se membro aqui do canal. Tem o botãozinho aqui para seja membro, tem o botãozinho valeu demais aqui no vídeo. Enfim, junte-se ao Apoia-se e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.